Então, boa tarde a todos. Eu acho bastante uma felicidade estar aqui presente nesta casa que trabalha tão fortemente com a tarefa assistencial, atendendo todo esse bairro, né? E hoje a gente pretende, e também trabalha com a tarefa espiritual, também atende com pão espiritual. E hoje em dia no Evangelho, os Evangelhos de quinta-feira, assim como os de domingo, eles pretendem ser o pão espiritual. Hoje eu trouxe o tema trabalho. Normalmente, quando pensamos em trabalho, a gente pensa, ainda hoje em dia, um pouquinho em sofrimento, né? A gente associa ainda trabalho em sofrimento, não tanto quanto há um tempo atrás. Então, que o Evangelho de hoje sirva para que possamos refletir sobre o que a gente pensa sobre trabalho. Qual o conceito que a gente faz do trabalho? O conceito de trabalho, ele vem passando com o andar da história, né? E a gente sabe que atualmente trabalho é associado à utilidade. Nós sabemos que o mundo não para, que é necessário o trabalho para o progresso. E está provado que mesmo dentro de nós, as nossas células estão sempre se regenerando, ou seja, há uma mudança constante. E a gente sabe que quanto mais eu faço uma atividade, melhor eu fico, não é? Mas nem sempre foi assim. O conceito de trabalho, o conceito é uma ideia sobre alguma coisa. Então, qual a ideia que eu faço sobre o trabalho? Então, o conceito de trabalho, há um tempo atrás, no seu início, era um conceito de algo de sacrifício, de esforço. Tanto é que a palavra trabalho, ela deriva do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Tripaliare era torturar. Então, trabalhar sempre esteve associado com tortura. E a gente sabe que no passado, lá na Idade Média, quem trabalhava eram os servos. Os servos era aquela pessoa que trabalhava para o senhor, para o dono da terra. E ele, além de trabalhar para si, ele tinha que trabalhar para o senhor, porque ele tinha que pagar pela oportunidade de ter um local para trabalhar. Então ele pagava trabalhando. Então era sempre aquela noção de sacrifício. Os escravos também no Brasil e em outras partes do mundo onde aconteceu a escravidão, também todo o trabalho era relegado ao escravo, principalmente o trabalho braçal. Então o escravo trabalhava. Então o trabalho era considerado coisa de escravo. Até mesmo as pessoas no Brasil colonial, no Brasil Império, que não tinham muitas condições de ter um escravo, elas ficavam economizando durante boa parte da vida até comprar o seu primeiro escravo. Aí comprava o escravo, pronto. Agora não vou fazer mais nada na vida. Vou ficar sentado na rede ou deitado na rede, e o escravo faz de tudo, né? Então o escravo, inclusive tinha um escravo de aluguel, que era aquele escravo que tinha alguma especialidade. Por exemplo, ele passava roupa, ele fazia faxina, e você então alugava esse escravo para quem não tinha escravo. Então o ser que era considerado o senhor, ele via no trabalho do escravo algo inferior, mas que ele se aproveitava. Então essa herança histórica desse conceito de trabalho daquele tempo ainda está em nós, ainda está em muito de nós. Quantas vezes, né, a pessoa chega em casa e aquele que ficou em casa trabalhando, fazendo, na maior parte das vezes é a esposa, né? Quantas vezes ela está em casa fazendo o jantar, o marido chega, senta e acha, bom, eu trabalhei o dia inteiro, você que não fez nada, por favor, pega um copo d'água, faz alguma coisa, né? Então, esse conceito, e a gente mesmo, às vezes que fica em casa, nossa, coitado, chegou do trabalho agora. Nossa, coitado, estava trabalhando. E quantas vezes as mães falam quando vão contar para outra, ai, meu filho, tadinho, trabalha tanto. Ai, o meu outro não, está viajando, está aproveitando a vida. Então, o nosso conceito de trabalho, ele é bem equivocado. E que o Evangelho de hoje possa servir para que a gente reflita. Será que esse conceito equivocado de trabalho como castigo ainda está em nós? Qual a relação que mantemos com o nosso trabalho no nosso dia a dia? E o que podemos fazer para melhorar isso? Eu ainda acho o trabalho um sacrifício. Claro que ainda hoje em dia tem locais, a gente sabe que ainda infelizmente existe trabalho escravo, ainda infelizmente tem
patrões que abusam, né? Exploram o seu trabalhador, mas isso é uma minoria, né? Que a gente tem que trabalhar para que ele desapareça. E uma outra coisa também que nós precisamos falar quando se fala de trabalho é que todos nós somos herdeiros de um trabalho realizado. Todos nós. Para nós estarmos aqui agora, alguém trabalhou. Muitos trabalharam. Teve uma ideia de montar essa casa, aí essa ideia passou por a parte concreta, arrecadar fundos, aí teve que contratar pessoas para fazer, montar as paredes. Então, é um trabalho anterior. Alguém alimentou essas pessoas, alguém nos alimentou hoje, ou mesmo nós, mas alguém produziu esses alimentos. Então, nós já somos devedores de um passado, de muito trabalho, de muitas pessoas. Só se chegou a um desenvolvimento na tecnologia, na parte da informação e tudo mais, porque aconteceram outras. Então, essa imagem do ferro de passar roupa, que existiu até o século XX em algumas regiões, até o início do século XX tinha regiões que usavam ferro com carvão, que a pessoa abria o ferro, punha o carvão lá dentro, fechava e levantava esse ferro leve, né? E sem vapor, né? E passava a roupa com esse ferro. Então, quantas roupas foram passadas até que se desenvolveu em 1882, se eu não me engano, o ferro elétrico. Então, nós somos herdeiros de todas essas pessoas que usaram antes esse tipo de tecnologia, né? E que hoje, graças a Deus, tem outras, né? Tudo bem? Então, que nos lembremos disso e possamos sempre agradecer a todos esses que trabalharam antes. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, o capítulo 3 fala sobre a lei do trabalho. E o Kardec, no livro dos Espíritos, pergunta para a espiritualidade superior: o trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: sim, o trabalho é uma lei da natureza e por isso uma necessidade. Então, trabalhar é uma lei divina, que não é só para o nosso planeta, é para todo o universo. É uma necessidade, porque só com o trabalho que se aprimora o ser. Por que o trabalho, ele pergunta, é imposto ao homem? E eles respondem: o trabalho é um meio do ser aperfeiçoar a sua inteligência. Então a gente não trabalha a troco de nada, não é só para construir paredes, para fazer comida, para dar uma aula, para atender um doente. Você está, ao trabalhar, você está ajudando alguém, mas você também está aperfeiçoando a si próprio, tá? Então tem também um benefício próprio. E ele pergunta: e nos mundos mais desenvolvidos, também o ser é submetido à mesma necessidade do trabalho? E ele diz que sim, mas que a natureza do trabalho é relativa à natureza do mundo. Então, quanto mais elevado, quanto menos material o mundo, o trabalho é menos material também, né? Ele é mais intelectual. Mas o mundo não para. Inclusive, no início do Evangelho, eu coloquei uma frase de Jesus, né? O Pai trabalha e eu também. Então, e mostra na imagem Jesus trabalhando, cuidando da terra, e o Pai cuidando do universo, né? Mas o livro dos Espíritos complementa com a parte da educação moral. Ele fala assim, que o ser que coloca junto com o trabalho, né, que o ser que trabalha, ele também precisa de uma educação moral, que é necessário ele adquirir com o lucro do seu trabalho, com o resultado do seu trabalho, é necessário ele adquirir ordem, previdência e respeito. Então, ordem, previdência e respeito. Com ordem, como é que a gente pode pensar? Como é que eu realizo o meu trabalho? Eu sou uma pessoa que me empenho nesse trabalho? Eu sou organizada ou eu faço tudo de qualquer jeito? Então, e ele fala que a gente deve pensar também na previdência. Será que eu penso no amanhã? Ou eu uso meus recursos também sem raciocinar, sem refletir? Sem equilíbrio. E respeito. Como eu trato o meu próprio trabalho? Como eu trato aqueles que trabalham comigo? Eu trato com respeito? Eu procuro trazer ao ambiente do meu trabalho paz, harmonia? Ou eu sou aquele que leva a desarmonia, uma palavra mais rude?
E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele tem uma frase muito interessante que diz assim, que a queixa desfigura a dignidade do trabalho. Então, quando a gente a gente não dá para trabalhar em conjunto se não tiver tolerância. Então, quando a gente está trabalhando e está reclamando, eu estou fazendo isso, mas que coisa, mas que ruim, eu não queria estar aqui, eu queria estar na praia, está um sol tão lindo, eu estou me queixando, eu estou desfigurando o valor, eu estou desvalorizando aquele trabalho que eu estou realizando. Então, que a gente possa pensar nisso e tomar cuidado com isso, né? E o trabalho, ele também é terapêutico. Na medicina, então, o Henrique Pichon Rivière, ele era um suíço que foi morar na Argentina e onde estudou medicina. E ele vai descobrir isso, né? Ele trabalha num hospital psiquiátrico de Las Mercês, lá na cidade de Rosário, e chega um momento, nesse momento histórico, as pessoas eram internadas, as pessoas que estavam com problemas psiquiátricos eram internadas no hospital, e o Pichon trabalhando nesse hospital. Aí os enfermeiros começaram a fazer uma greve, porque o salário não estava compatível, e ele chegou um dia que não tinha enfermeiro suficiente para trabalhar no hospital. O que ele fez? Ele pegou os doentes melhorzinhos, em melhor situação, e colocou para tratar dos outros doentes. E ele foi percebendo em várias funções no hospital. E ele foi percebendo, com o passar dos dias, que tanto o doente que estava cuidando, trabalhando, estava melhorando, como aquele que foi cuidado também melhorou mais do que quando era cuidado por um outro enfermeiro. Então é a coisa das vibrações compensadas, né? Ser tratado por um igual. E ele então desenvolve os grupos operativos, a técnica de trabalhar em grupo com um objetivo comum. Então aí ele começa a fazer grupos no hospital, colocando nesse grupo enfermeiro, médico, doentes, e eles começam a desenvolver um projeto para um trabalho em conjunto. E ele vê uma melhora muito grande nos doentes. E para ilustrar também, que eu trouxe a historinha do livro, que tem no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4. O Céu e o Inferno é um livro também da codificação espírita. E o Kardec, nesse livro, ele divide em duas partes. Na segunda parte, ele faz entrevistas com tem lá entrevistas com muitos espíritos, né, que desencarnaram e que vieram dar seu depoimento. E o Augusto Michel, ele desencarna lá em 1863. E ele era muito conhecido na cidade, lá em Paris, porque ele era uma pessoa, um boêmio, uma pessoa muito rica, um homem bonito, ainda jovem, e ele desencarnou, que ele, num dos passeios dele de carruagem, ele caiu da carruagem e morreu. E ele viveu a vida dele toda assim na boemia, sempre só satisfazendo as suas necessidades físicas, vivia no luxo, nos prazeres, e ele então desencarnou. Depois de um tempo ele foi evocado, ou seja, foi pedida a presença dele enquanto espírito numa tarefa mediúnica, numa casa espírita. E ele então dá um depoimento, tá? No capítulo 4, na segunda parte, na parte Espíritos Sofredores. Então ele coloca que ele estava sofrendo muito, que ele estava sentindo as dores, que ele estava consciente que ele não era mais encarnado, que ele já estava desencarnado, mas ele sentia as dores do corpo. Ele estava sentindo o seu corpo se degradando. E ele não entendia por que ele não conseguia sair do cemitério. Ele se via o tempo todo no seu túmulo. E ele falava, por que eu não consigo sair daqui? Ele saía um pouquinho, quando ele via, ele estava lá. E ele pede nesse grupo espírita em que ele foi evocado, que façam orações por ele, mas que vão até lá, que fossem até lá, no túmulo, fazer oração sobre o túmulo. E aí o médium acha que não precisa fazer oração lá no túmulo e tudo mais, até que chega um momento em que, depois de uns 3 meses, ele aparece rapidamente nas tarefas mediúnicas e pede, por favor, vão lá fazer prece por mim. Até que o médium vai lá e ele consegue, aí depois ele dá uma comunicação em que ele conseguiu se libertar do túmulo, mas que ele ainda estava em sofrimento. Por quê? Porque ele viveu a vida dele voltada para a matéria. Ele viveu a vida dele só voltada
para beneficiar a si próprio. Ele nunca pensou em fazer o bem para o outro ou trabalhar para o progresso, certo? Então, ele viveu a vida material, só satisfazendo suas paixões, sua vaidade, só pensando no seu corpo e na sua alma. Então, aí tem uma passagem também do livro Fonte Viva, no capítulo 8, chamada Corações Cevados, e explica o que o Augusto Michel sentiu. Ele diz assim, esse livrinho é a psicografia do Chico, né, e quem escreve é o Emmanuel. Ele fala das pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Olha que interessante, ele coloca a palavra glória de servir, porque trabalhar nós devemos considerar como uma glória de servir, porque nós possamos estar trabalhando para um patrão, para alguém específico, mas na verdade nós estamos trabalhando para Jesus, porque Jesus que é o governador do planeta, e Ele está ali empenhado na melhora desse planeta. Então, quando eu trabalho, eu faço meu trabalho de forma direito, quando eu estou realmente determinada a fazer da melhor forma possível meu trabalho, eu estou colaborando para a obra de Jesus. E estou colaborando para a obra de Deus, porque Deus, no controle do universo, espera que cada planeta também se desenvolva. Então é uma glória trabalhar, né? Então ele diz que as pessoas que se sentem que não precisam trabalhar, ele diz que nelas a razão dorme. Trabalho para elas significa humilhação, sofrimento. Perseguem as facilidades como a mosca persegue os detritos. Imitam o poço de água parada, que se envenena facilmente. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência, e gravitam para baixo, descendo pelas pesadas vibrações. Então, aí elas vão junto para as vidas inferiores. Olha que interessante. Então, se eu só cuido de mim, das minhas necessidades, eu fico materialmente tão pesada e tão ligada à crosta terrestre, e que eu não consigo me desvincular dela, tá? Então, é uma chamada, né? Então, para terminar, eu vou contar uma historinha que está no Momento Espírita, um site espírita também, que tem sempre histórias muito legais, e que a gente possa, nesse evangelho, refletir sobre isso, né? E tentar desenvolver as nossas tarefas cotidianas de uma forma bem positiva. Então, conta a história, ela se chama Convite de Jesus. Conta que lá no século IV, depois de Cristo, no Império Romano, Roma estava num processo de decadência. Então, ela que tinha assim colônias espalhadas por toda a Europa, parte da Ásia, África, ela já estava assim perdendo o controle sobre essas colônias. E as pessoas que antes tinham seus empregos, elas estavam se vendo desempregadas. E o Domiciano, ele é um artista. Ele é um homem jovem, alto, elegante, e ele quer trabalhar como artista. Então ele vai para Roma. Ele chega em Roma no final do dia. Mas ele era uma pessoa muito simples também, nunca tinha visto uma cidade tão grande. E ele fala, e agora? Aonde eu vou conseguir emprego? E ele começa a andar até que ele vê um aqueduto, aquela grande construção que traz água das montanhas para a cidade de Roma. E ele vai se dirigir ao aqueduto, achando aquela obra tão linda, e ele vê um cartaz no aqueduto, e no cartaz está escrito: o circo precisa de artistas, malabaristas, palhaços, domadores. E ele pensa, não, encontrei, o circo precisa de artista e eu sou um artista. Então ele fala, preciso achar o circo. Ele começa então a andar por Roma, pelas ruas, mas com vergonha de perguntar onde fica o circo. Ele vê um grupo de pessoas, ele olha para aquelas pessoas e fala, nossa, essas pessoas estão felizes, devem ir também em busca de trabalho no circo, vou segui-las. E começa a ir junto com elas. Aí eles vão andando, quando ele vê as pessoas, vão aumentando o número de pessoas, ele pensa na concorrência. Meu Deus, mas eu não, eu confio no meu trabalho, eu sei que eu vou conseguir esse emprego. E ele vai indo com aquelas pessoas e elas se dirigem para fora da cidade de Roma. Ele acha estranho, mas continua. Até que ele vê, elas se dirigem a uma quinta, a um pequeno sítio. Tem um portão, um senhor está na porta, e a todos que entram ele fala, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E o Domiciano fica feliz,
vê que ali não é o circo, mas ele entra. Ele entra e tem muitas pessoas reunidas. Já está escuro, mas aquele ambiente é iluminado por tochas de resina. E aí ele pega ali esperando até que surge um senhor idoso, de barbas brancas, cabelo branco, que cumprimenta a todos, falando que a paz esteja presente. E ele então vê que todos começam a cantar baixinho. E ele fala: nossa, todos conhecem um hino. E ele vai acompanhando aquela música, vai tentando entender aquelas palavras, e as palavras vão entrando em seu ser, e ele vai se emocionando, porque as palavras falam de amor, falam de esperança, falam de um mundo melhor. E quando termina a oração, quando termina aquele evangelho, ele se aproxima do orador e fala: olha, eu vim aqui, mas eu cheguei por acaso, mas eu gostei, eu quero ficar. E o orador fala assim: que bom, nós te aceitamos, mas não foi por acaso que vieste por aqui até aqui, alguém te trouxe. E ele fala: quem? E dentro dele a voz responde: Jesus. Então, que Jesus, assim como levou o Domiciano para esse encontro, ele também aqui nos trouxe. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa palestra, a nossa prece. E como prece, eu vou ler o finalzinho da mensagem Corações Cevados, que diz assim: pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão de Deus no firmamento terrestre. Fiquei emocionada. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando ninho adequado às sementes. Contribui a brisa, levando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. A lei do trabalho rege o universo. Jesus trabalha diariamente pelo progresso da Terra e Deus, nosso Pai, pelo progresso, pela harmonia do universo. Então, que assim seja.